Eu, Sandro, apóstolo do Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, e servo do Senhor Jesus Cristo. O que você vai ouvir são as profecias a qual foram dadas pelo Espírito Santo aos homens profetas escolhidos de Deus. Essas profecias são verdadeiras e dignas de toda aceitação. Através dessas profecias, todos venceram o mal e foram vitoriosos em toda a sua vida. Através dessas profecias, você vai adquirir discernimento, inteligência, sabedoria. E você vai obter respostas e confirmações, porque nenhuma criatura, nem nos céus, nem na terra, pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ou profetizar outra coisa além do que já foi profetizado. Tudo que era necessário para profetizar, o Espírito profetizou. Aqueles que foram escolhidos, homens santos de Deus, considerados que faziam a vontade de Deus, ao qual escreveu para todas as gerações vindouras. E se outro se levantar dizendo-se servo, ou pastor, ou apóstolo, ou presbítero, e pregar outro evangelho, além desse, a qual você vai ouvir, é anátema, é falso, porque ele está colocando outro fundamento, torcendo os fatos bíblicos apenas por interesse, no salário que ganha ou em ficar rico usando o nome de Deus em vão. Por isso, se você quer receber desse Deus as bênçãos que ele prometeu, as promessas, e que ele atenda às suas petições, restaure, ele dê o entendimento, o discernimento, é por essas mesmas profecias, se você tiver a paciência para ouvir até o fim. Deixe o seu like, inscreva-se para que todos os dias você ouça Deus falar com você. Porque a palavra é de Deus e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só levanta homens para a honra e glória do seu nome e para edificar a sua igreja, através das suas profecias, através do livro sagrado. Amém. Livro de Daniel. Daniel na cova dos leões. Capítulo 4. O segundo sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas,
que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer notórios os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como grandes são os seus sinais e como poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. Então eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, príncipe dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eis que um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, lhe cortai os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem. Lhe seja dado coração
de animal, passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os videntes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi, tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me fazer saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual morava os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte a tua grandeza. Cresceu, chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra. E enquanto ao que viu o rei, um anjo, um santo, que descia do céu e dizia: Cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor, a saber, te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, para, praticando a justiça, e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. O cumprimento do sonho. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Porque, ao cabo de 12 meses, quando Nabucodonosor passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: Porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para casa
real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino e te lançarão de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a mim o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães, os meus grandes, e fui estabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos e os seus juízos, juízos e poder, pode humilhar aos que andam na soberba. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. O banquete de Belzazar, capítulo 5. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belzazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam em frente do castiçal, na
caiadura da parede do palácio real, e o rei viu a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Clamou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de purpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestres dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, a ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel explica o mistério. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e resolver dúvidas. Agora, se puderes, lê este escrito e faze-me saber a sua interpretação. Serás vestido de purpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus dons, os teus presentes, fique contigo, e dá os teus presentes a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e lhe farei saber a interpretação. O rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida. A quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante
ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos monteiros. Fizeram comer a Eva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem nada. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufasim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fostes na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos pesas. Então mandou Belzazar que vestissem a Daniel de purpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Daniel na cova dos leões, capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e aos príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos pesas, que não se pode revogar. Assim o rei Dário assinou o edito e a proibição.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, Daniel entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é verdadeira, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 13 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo, foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, se daria o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois,
prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. O pesa.